Estou de volta, fui chamado para fazer uma reflexão. Agora sim. E antes de começar, eu gostaria de falar que eu falei com o pastor Jefferson ali, o Jefferson se formou em teologia também, eu aprecio muito o ministério dele, eu acho que ele é uma bênção. Bom, como apareceu aqui na tela, que eu nem estava esperando essa apresentação, eu trabalho a Novo Tempo, e acho que a maioria de vocês aqui não me conhece. Então eu gostaria de começar me apresentando, mas eu gostaria de começar me apresentando de uma maneira que eu já ouvi falar, que é muito eficaz, que é contando alguma história da nossa vida. E eu gostaria de começar contando então uma história que aconteceu há algum tempo atrás. A temática que hoje eu vou falar para vocês rapidinho vai ser sobre frustrações. E essa história marcou muito a minha vida. Eu sempre fui de igreja grande, igrejas muito grandes. Então a menor igreja que eu fui na minha infância até minha adolescência foi uma igreja com 1.200 membros. Todas as igrejas eram muito grandes. E eu fiz teologia, estudei no NASP, inclusive fiz teologia no NASP, mas no meu primeiro ano de teologia, estudando no NASP, foi a primeira vez que eu fui pregar em uma igreja. Eu nunca tinha pregado, nunca tive a oportunidade, porque as igrejas eram muito grandes. Então eu fui pregar pela primeira vez em Santa Catarina, inclusive. E quando me chamaram para pregar, eu comecei a treinar, a estudar, eu comprei um livro até sobre o assunto, e comecei a praticar bastante, e eu preparei um grande sermão. Eu escrevi um sermão de 6 páginas, grandes, aquelas já 4. Eu falei, cara, agora eu sou especialista nesse assunto, eu vou lá na igreja, finalmente pregar esse sermão. Quando eu cheguei numa igreja, era uma igreja um pouco mais retirada, e quando eu chego naquela igreja, o pessoal fala, olha, a gente tem finalmente um pastor aqui de fora, uma pessoa que está vindo pregar de fora, então vamos terminar a escola sabatina mais cedo, para o pastor ter mais tempo. E eu falei, não, beleza, eu tenho um sermão grandão aqui, quanto mais tempo, melhor. Era exatamente às 10h30 quando me deram o microfone para começar a pregar. E eu não sei o que aconteceu, mas o meu sermão começou a voar. Eu comecei a ficar desesperado, eu comecei a ficar muito nervoso, e eu comecei a falar muito rápido, e eu começava a pular coisa do sermão, as páginas iam voando, e eu terminei aquele imenso sermão em nada mais, nada menos do que 6 minutos. Eu não sabia o que fazer. Quando eu vi o sermão, eu estava na última página, e era 10h35, e às 10h36 eu estava orando para acabar aquele sermão. Existe uma frase que fala que nada que está ruim não possa piorar. Quando eu estou no final do meu sermão, eu olho para a porta e eu vejo pessoas ainda entrando na igreja. Estavam vindo para o culto, e eu já estava terminando o meu sermão. E as pessoas estavam estacionando o carro ainda, tinha gente que estava chegando na igreja e eu terminando o meu sermão. Mas a situação pior ainda, porque eu, achando que ia ser uma mega pregação, chamei um cara para cantar. Ele falou que cantava muito bem, e eu descobri que eu ia fazer um apelo e ele cantar. Primeiro que eu esqueci de fazer o apelo, e segundo que ele não tinha o dom da música. Então ficou 2 pessoas passando vergonha ali. Quando eu olho aquele desespero, que eu tinha pregado 5 minutos e já estava acabando, eu falei, já sei, eu vou começar a contar história é a salvação aqui. Eu comecei a contar uma história, outra eu não lembrava o final, pulava para outra história, foi muito vergonhoso. Até que eu falei assim, quer saber, cara, eu vou desistir, está muito vergonhoso, então vamos orar para acabar. E aí vem a pior parte, eu fiz oração para acabar, só que as pessoas não entenderam que era o fim do sermão, elas acharam que era a oração inicial, e ficaram todas sentadas na igreja. E eu tive que pegar o microfone e falar para eles, gente, o sermão acabou, podem ir para casa. As pessoas se olhando, sério, 10h36 a gente vai para casa? Tá, beleza. Essas igrejas pequenas a gente vai geralmente para a porta ali para cumprimentar. E eu fui para a porta. E quando eu cheguei na porta, geralmente as pessoas, se você já pregou, sabe, né? Ah, Deus abençoe, amém, pastor, muito bom, tudo mais. Ali era, fica tranquilo, pastor, é assim mesmo no início. Não, vai melhorar, vai passar. Olha, pelo menos eu ia fazer uma lasanha, a gente vai mostrar às 11 da manhã hoje, estamos felizes. Foi muito constrangedor. Mas essa história, ela mostra uma temática muito importante, que são as frustrações. Infelizmente, na nossa vida, a gente tem muita frustração, em várias áreas. Pode ser que você começou uma faculdade,
e você achava que era uma coisa diferente e você se frustrou e mudou. Talvez você nem trabalhe mais na área que você se formou. Você pode ter frustração num relacionamento, com um namoro, super normal. Num relacionamento pais com filhos, filhos com os pais. É muito comum nós termos frustrações na nossa vida. E muitas das frustrações, o problema na verdade não é necessariamente com o que a gente recebe, mas é com a expectativa que a gente cria. Porque nós seres humanos estamos sempre criando expectativas sobre as coisas. Uma vez eu vi uma frase que falava que a vida 50% é sonhar e 50% correr atrás dos nossos sonhos. Então nós sempre estamos criando expectativa das coisas. E isso pode gerar frustração. Um exemplo clássico é um exemplo, presente de Natal. Você olha um presente, um pacote e você começa a imaginar o que tem lá dentro. Só que muitas vezes não é o que você imagina. Quando eu era criança, a história me marcou muito. Uma vez eu fui com meus primos passar o Natal, e quando eu vi tinha uma caixa ali, um presente grande com meu nome, era o maior ali da árvore, e eu passei vários dias, o pessoal, olha só, o melhor presente, olha que legal, o melhor presente, e quando eu chego para ver aquele presente, um primo meu abre uma bola, outro é uma Barbie e tudo mais, quando eu olho, o meu é um pacote de meias. Quem que dá um pacote de meias para uma criança, né? Eu fiquei muito triste com aquela coisa. Eu precisava de meias na verdade, mas qual que foi o aspecto? O aspecto foi, eu esperava algo diferente, e a frustração foi não receber o que eu esperava. Na nossa vida nós sempre estamos tendo frustrações, mas sabe qual que é a frustração mais complicada de todas? Sabe o que é o mais difícil de todas? É a frustração espiritual. A parte espiritual é a base da nossa vida. É o que nós temos de mais importante. E quando nós nos frustramos espiritualmente, parece que tudo desmorona. E não é difícil a gente também ter frustrações espirituais. A gente pode se frustrar com alguém da igreja, talvez você esperava um comportamento diferente, você pode se frustrar com a liderança da igreja, é normal. Você pode até se frustrar com o pastor da sua igreja, porque todos nós somos humanos, pecadores, a gente comete erros. Mas nós podemos nos frustrar, e isso pode gerar um grande problema. Muitas pessoas, eu vou falar uma coisa para vocês, eu estudei arqueologia, e um tempo atrás eu entrava em muitas conversas sobre a existência de Deus, e eu descobri que muitas pessoas que não acreditam em Deus, na verdade não é que elas não acreditam em Deus, é porque elas se frustraram com Deus, elas não conseguem administrar a frustração, e por isso elas falam que elas não acreditam em Deus. Quando nós vamos na Bíblia, nós vemos muito sobre a frustração também. A frustração, infelizmente, está presente na Bíblia em várias histórias. Quer ver alguns exemplos aqui? Nossa, faz tanto tempo que eu não passei nenhum slide que eu acho que até desligaram o meu passador de slides aqui. Galera, se alguém puder passar então o slide aí. Nós temos os... desconfigurou, mas enfim. Nós temos os israelitas. E a história dos israelitas você conhece, eles saem ali da escravidão, 400 anos escravos, e eles vão começar a ir para Canaã, para a terra prometida. Só que no meio do negócio, eles ficam tão assustados com tanto problema que está acontecendo, com tanta dificuldade que eles falam, e você consegue encontrar na sua Bíblia, inclusive em Números 11, eles falam, peraí, a vida está tão difícil aqui, que eu preferia voltar a ser escravo, eu não quero mais ficar aqui nesse lugar. Olha que, ao ponto de querer voltar a ser escravo, Elias você vê um grande milagre que ele realiza no Monte Carmelo, ali comprova o poder de Deus para muitas pessoas, mas qual que é o resultado disso? Nos capítulos seguintes você vê um Elias triste, e Deus precisa intervir porque Elias está quase pedindo a morte dele, ele também está frustrado. Mais outro exemplo, Davi, poucos homens foram tão vitoriosos na história desse mundo como Davi. Se você nunca assistiu a série até Casa de Davi, muito legal, recomendo. Tem umas partes viajadas ali, mas em geral é bem legal. Mas Davi é uma pessoa, um lutador com várias vitórias fantásticas. Mas você também tem salmos dele, vários salmos tristes, dele contando as dificuldades e frustrações da vida dele. E o que dizer também desse grupo dos discípulos? Os discípulos eram as pessoas mais próximas de Jesus, andaram 3 anos com Jesus, mas não foi só Judas, vários discípulos achavam
que Jesus em algum momento se tornaria um grande líder. É por isso que eles brigam, um quer sentar na direita, outro na esquerda, porque eles acreditavam que Jesus teria poder e seria um grande imperador nesse universo. Mas o que acontece? Jesus não se torna um imperador, Jesus não se torna um rei, e isso gera uma frustração na vida deles. Repare que todas essas histórias são de pessoas na Bíblia que também passaram por algum momento de frustração. Vamos voltar para as histórias dos discípulos. Jesus então, ele morre, e até o último momento, alguns achavam dos discípulos que Jesus iria voltar, dar a volta, e voltaria a ser um imperador, mas isso não acontece. Mas Jesus ressuscita, e depois vai para o céu, e na ascensão de Jesus, nós temos um texto bíblico aqui, que o anjo chega para os discípulos, alguns anjos, e eles falam, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi levado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Aqueles discípulos então pensam, peraí, Jesus vai voltar em pouco tempo, a gente tem que pregar. E eles começam então a pregar muito, especialmente depois do Pentecostes. Você vê várias pregações, 3.000 pessoas, 5.000 pessoas acabam aceitando a pregação daqueles discípulos. Eles desenvolvem uma estratégia, eles falam, olha, a gente não vai sair em Jerusalém, mas a galera dos outros lugares vem nas festas, vamos ficar aqui, vamos pregar para essas pessoas, e depois quando eles saírem, a gente vai lá, e essas pessoas levam a pregação do evangelho para outros lugares. Mas isso não acontece, e eles começam a sofrer perseguição, eles começam a sofrer tortura, eles são perseguidos, e um a um eles morrem também, de maneira ruim, até que chega o maior de todos os discípulos, dos apóstolos, que é Paulo, e olha como a vida de Paulo foi muito fácil. Passa aí, que aqui não está dando. Olha esse texto de 2 Coríntios 11, que ele mesmo fala, são eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma, mas ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte várias vezes, 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos dos assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos, trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Você espera que a vida do maior pregador da Bíblia seja tão difícil assim? Que ele sofra tanto, que ele passe por tantas frustrações? E Paulo também morre, e agora nós temos só um apóstolo que está vivo, que é João. E João recebe uma mensagem, e é isso que ele escreve, e ele relata o último apóstolo vivo, no último livro da Bíblia, no último capítulo, no penúltimo versículo, ele coloca, aquele que dá testemunho dessas coisas diz, sim, venho em breve, sim, venho em breve, amém, vem Senhor Jesus. E a partir disso, várias pessoas na história do cristianismo começam a pregar esperando a volta de Jesus nos seus dias. Você tem, por exemplo, a igreja primitiva, que pregavam achando que Jesus voltaria logo. Eles inclusive não escrevem, demoram para escrever os evangelhos, porque eles achavam que não poderiam perder tempo com isso, porque Jesus voltaria muito cedo. Mas passa um tempo, e depois da igreja primitiva nós temos os mártires, pessoas que morriam nos coliseus, nesses lugares, mas porque achavam que Jesus voltaria logo, e achavam que logo já acabaria todo o sofrimento dos seres humanos, mas vai continuando, e nós temos aqui depois os mártires, os valdenses, eram perseguidos, sofriam humilhações, mas também pregavam o evangelho, preferiam morrer do que não pregar o evangelho. Reformadores também na Idade Média, 1500, vários em países, morreram torturados, esquartejados, mas achavam que Jesus voltaria logo e por isso eles pregam. E vai continuando, os pioneiros, os missionários, todos os grupos pregaram o evangelho achando que Jesus voltaria logo. Sem dúvida alguma, para quem olha de fora, a maior frustração da história é Jesus não ter voltado ainda. Mas eu acho que nós estamos vivendo um momento diferente.
Eu confio e creio, acredito muito que Jesus voltará em nossa geração, amém? Mas eu não creio isso porque simplesmente todos acreditaram. Eu creio isso por conta de um motivo que eu acho que fará diferença, que em nenhum momento da história nós tivemos, mas hoje nós temos. Nós temos uma missão, e quando a gente olha para a pregação do Evangelho, quando a gente olha para a volta de Jesus, todos os sinais parecem que já foram cumpridos, falta apenas um, o que falta está em Mateus 24:14, e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, então virá o fim. O que falta? A pregação do Evangelho, só falta isso para Jesus voltar, mas esse é o mais difícil. Mas nós temos uma possibilidade que em nenhuma outra época da história nós tivemos, e é por isso que eu acredito que Jesus pode voltar muito em breve. E o que é isso que nós temos? A tecnologia e as redes sociais. Nunca na história desse universo tudo foi tão conectado, nunca foi tão fácil você ter novos conhecimentos, você estudar sobre novas coisas, você conversar com pessoas que você não conhece, nunca foi tão fácil, o mundo nunca foi tão globalizado e tão unido. É muito fácil você conversar com pessoas que moram em outros países, em outros lugares, outros contextos, tudo está tão fácil. Está certo que a pregação do Evangelho parece uma dificuldade impossível, porque a cada segundo 4 novas pessoas nascem. Existem muitos países que se você falar que você é cristão, você é morto. Sabe por que a esperança entrou em alguns lugares do mundo? Porque se a gente mandasse um missionário, ele corria risco de morte, e por isso a esperança teve que entrar lá. Mas agora com a tecnologia e as redes sociais, a gente pode pregar o Evangelho. Está certo que a internet é um lugar muito doido, e é por isso que a segunda foto mais curtida do mundo é a foto de um ovo, que até 3 anos atrás era a foto mais curtida do mundo, com 56 milhões de likes, a foto de um ovo. Olha que coisa bizarra. Mas ao mesmo tempo que a internet é isso, muitas pessoas estão lá, estão conectadas e carentes do amor de Jesus. Quando você olha essa casa, você imagina que é a casa de algum milionário, talvez uma pessoa que mora numa casa muito boa na Suíça, mas não, isso não é a casa de um milionário. Na verdade, isso é um centro de reabilitação para viciados em TikTok. Olha que bizarro que chegou o negócio. E se você quer se matricular lá para ficar um tempo, não tem mais vagas esse ano. Tudo lotado. Não é só um, existem vários agora, centros de reabilitação, porque as pessoas estão viciadas na internet. E quando a gente chega na realidade do Brasil, é pior ainda. Os brasileiros são as pessoas que mais passam tempo na internet, rede social e celular do mundo. Agora me diga uma coisa, será que isso não é um campo missionário? Será que a gente não pode alcançar as pessoas que estão assistindo todo tipo de porcaria, mas agora com mensagem de esperança? Nós não só devemos, como nós precisamos utilizar a internet na pregação do Evangelho. Quando eu olho, eu vejo muitos exemplos de pessoas que têm utilizado a internet para pregar o Evangelho. Pessoas que fazem conteúdos criativos, conteúdos para alcançar todo tipo de pessoas, jovens, idosos. Existe um lugar para pregar em cada lugar na internet. Não importa seu conhecimento, sua condição financeira, não importa quanto você estudou, existe um lugar para pregar a palavra de Deus para cada pessoa. Muitas pessoas falam, quando a gente vai conversar Brasil afora, e falam: tá, mas eu não tenho conhecimento, eu não sou influenciador com vários seguidores. Mas essa é a maior realidade e a maior verdade do mundo. Você não precisa ser um criador de conteúdo para pregar no Evangelho, na internet. Você pode ser um distribuidor engajador, você pode mandar o conteúdo das outras pessoas, você pode fazer coisas simples. Você pode, por exemplo, abrir uma caixinha de oração no seu story, no seu Instagram, e falar para as pessoas: se você tem um pedido de oração, me mande uma mensagem. Ou você pode, inclusive, mandar uma mensagem para alguém que está passando por uma dificuldade, fazer uma oração com ela. A internet foi inventada, e eu creio que para ajudar a todas as pessoas que sentem vergonha de pregar o Evangelho, para pregarem de uma maneira simples. Quando a gente faz essas coisas, a gente consegue estar apressando a volta de Jesus. Voltando à temática inicial, frustração. Infelizmente hoje, eu vejo muitas pessoas, muitos amigos do ensino médio, e você também com certeza, pessoas da igreja, que infelizmente abandonaram a fé.
mas eu tenho a esperança de que nós devemos utilizar as lutas, as frustrações que nós temos na nossa vida como um combustível para pregar e apressar a volta de Jesus. Falta muito pouco para Jesus voltar. E o que falta? Falta nós entendermos que só esperar a volta de Jesus e não fazermos nada é hipocrisia. É hipocrisia. E é por isso que nós devemos nos envolver na missão. Não deixe que as frustrações da sua vida façam com que você perca a esperança e a motivação de pregar o Evangelho. Justamente o contrário. A frustração que sentimos não pode ser o fim, mas ser o nosso combustível para realizar algo novo. Quando você se sentir frustrado, até com as coisas espirituais, porque isso vai acontecer, isso é parte do processo de amadurecimento espiritual. Todo mundo vai passar por frustração na vida, seja em outras coisas ou até em aspectos espirituais, todo mundo vai passar. Mas quando você passar por uma frustração, quando você sentir fraco na fé, e quando você sentir vontade inclusive de desistir, eu quero que você pense com você e fale: Senhor, por favor, utilize essa dificuldade, utilize essa incerteza que eu tenho, não para me fazer desistir, mas me carregue no colo, me ajude, me dê um espírito missionário, para que eu possa apressar a sua volta. Eu não quero viver nesse mundo com incertezas, com dificuldades, eu quero ajudar a pregar o Evangelho. Nós vamos ter aqui um batismo, um lindo batismo, que é da Dani. A Dani é uma jovem que eu conheci faz pouco tempo, e ela tem uma história muito bonita. A Dani é uma pessoa que ela começou a estudar a Bíblia pela primeira vez quando ela tinha 13 anos de idade. Ela começou a estudar com a sua tia. E a história da Dani é interessante porque ela começou a estudar, mas por alguns motivos ela teve que parar o estudo. E ela passou bastante tempo depois sem fazer um estudo. Mas ano passado, numa semana especial de jovens, aqui mesmo nessa cidade, a Dani, ela foi muito bem recepcionada por jovens que entenderam a diferença que precisam fazer. Jovens que talvez passaram por frustrações na vida, mas decidiram ser fiéis a Deus. E a Dani ficou muito impressionada com tudo que ela viu. Aquilo tocou o coração dela. E por conta daquela semana, ela decidiu que deveria voltar aos estudos bíblicos com a tia dela. Ela voltou a estudar a Bíblia. A gente tem jovens aqui dessa cidade que recepcionou a Dani? Levanta a mão, se tem alguém. A galera ali do fundo. Isso. Essas pessoas então fizeram a diferença. E ela entrou na igreja para nunca mais sair. Amém? Pessoas que aceitaram o chamado, fizeram a diferença. E depois a tia dela deu o estudo bíblico e também fez a diferença. E é por isso que a Dani está aqui para ser batizada hoje. A Dani é o maior exemplo de que se você fizer o seu trabalho para Deus, se você orar por Deus, Deus te dará resultados de pessoas que entregarão o coração a Ele por seu intermédio. Agora a Dani será batizada. Dani, eu queria te perguntar se você está feliz em ser batizada. Você aceitou vir aqui ou te colocarem no tanque? Amém. Ela disse que sim, viu? Gente, quando olharem o batismo da Dani, eu quero que vocês pensem que nós precisamos de outras pessoas que precisam entender a mensagem de esperança. Precisam ter um Deus que vai lidar com as frustrações delas. Mas Deus está esperando por você. Esse momento muito especial, nós teremos o batismo pelo pastor Hofni. E é por isso, Dani, que como ministro do Evangelho, para a remissão dos seus pecados, o pastor Hofni te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sempre é muito bonito ver um batismo.
Mas eu gostaria de deixar para você um apelo final. Quando o pastor Gustavo me chamou para falar aqui, o pastor Gustavo da União, foi ontem, antes de eu entrar no avião para vir para cá. E a partir do momento quando ele me chamou para falar, eu senti pela primeira vez, nunca ouvi tão forte o Espírito Santo falando para mim: fale sobre frustração e missão para eles. Eu queria falar uma outra temática aqui. Eu queria falar um sermão que eu já preguei outras vezes para as igrejas, mas eu preguei pela primeira vez. E o que eu preguei foram anotações que um dia, uma madrugada, eu fiz comigo mesmo, para a minha vida espiritual. O Jefferson vai cantar uma última música, mas eu gostaria muito de pedir para você, para que você gaste um tempo com Deus, para que você entenda de que se você passar por frustrações na sua vida, que essas frustrações não sejam um motivo para você desistir. Eu quero que você fale com Deus e fale: Senhor, o Senhor sabe, o Senhor conhece os motivos que já me fizeram desistir de muitas coisas, mas eu estou contigo aqui, eu confio em Ti, eu preciso de Ti. E Senhor, eu quero pregar, eu quero utilizar tudo que eu tenho, as redes sociais, o Ministério Jovem, seja lá o que eu tenho, eu quero pregar. Por favor, Senhor, me dê clareza e me coloque um pensamento na minha mente, para que eu entenda por onde eu posso começar, para que eu não apenas espere a sua volta, mas que as frustrações da minha vida sejam combustível para que eu alcance mais danes para o seu reino. Amém. É sério, já cansei de me enganar. Sei que não vou encontrar em mim. Eu quero em teus braços me jogar. Plenitude eu sei só há em ti. Imploro, me conserta, apara as arestas, refaz em mim a imagem que perdi. Cansei de ser só de igreja, eu quero ser a igreja. Habita em mim, faz tua casa aqui. Reina, pra que enfim eu seja tudo que almejas de mim. Sim, reina, pra que o mundo veja tudo que almejas em mim. É sério, já cansei de me enganar. Sei que não vou encontrar aqui. Eu quero em teus braços me jogar. Plenitude eu sei só há em ti. Imploro, me conserta, apara as arestas, refaz em mim a imagem que perdi. Cansei de ser cantor de igreja, eu quero ser a igreja. Habita em mim, faz tua casa aqui. Reina, pra que enfim eu seja tudo que almejas de mim. Sim, reina, pra que o mundo veja tudo que almejas em mim. Imploro, me conserta, apara as arestas, refaz em mim a imagem que perdi.
Cansei de ser de igreja, eu quero ser a igreja. Habita em mim, faz tua casa aqui. Cansei de frustrações, de prometer e não cumprir. Habita em mim, faz tua casa aqui. Reina, pra que enfim eu seja tudo que almejas de mim. Sim, reina, pra que o mundo veja tudo que almejas em mim. Quero ser sal da terra, luz do mundo. Amém. Se você não quer ser só um cantor de igreja, mas você quer ser parte da igreja, ore a Deus para que Ele te capacite. E se você acha que você não tem capacidade para fazer isso, lembre da minha história. Uma vergonha que eu passei em público aqui para 3.000 jovens. O sermão de 6 minutos. Qualquer pessoa que pede a Deus capacidade para fazer missão, Deus dará. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque temos certeza do Seu amor. Obrigado, Senhor, porque muitos momentos de frustração na nossa vida, nós tivemos um Deus que nos pegou no colo e falou: filho, você não está só. Senhor, é muito bom ser amado por Ti, mas nós queremos não ser só amado por Ti aqui na terra, mas queremos morar no céu, e sabemos que nós temos uma missão, e pedimos, Senhor, para que as frustrações da nossa vida sejam um combustível para alcançar outras pessoas, e que quando nós entendemos o Seu amor de maneira profunda, mas não só entender na teoria, mas sentir esse amor, que esse amor possa capacitar a gente para pregar para outras pessoas, para que possamos ter mais pessoas aceitando o Teu amor e estando preparada para a Sua volta. Nos use, nos capacite e abençoe essa programação especial. Abençoe cada um aqui, o motivo pela qual ouviu essa mensagem, e que essa pessoa saia confortada e na esperança que o Senhor voltará muito em breve. Esse é o nosso maior desejo. É o que nós pedimos de todo o nosso coração, Jesus. Amém.